Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa, que a gente conversa com empreendedores, gente ligada à tecnologia e sustentabilidade. Transformação digital é um tema que está sempre presente e o papo de hoje é sobre certificação digital. A gente vive essa era, né? Importantíssimas relações mediadas por computação no digital e a questão da autenticidade dessas relações. Papo importante com o Alexandre Torres. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ele é CIO da Solute, onde coordena equipes de desenvolvimento, infraestrutura, novos produtos e sistemas críticos. Alexandre tem mais de 25 anos de experiência à frente de grandes projetos. Ele é mestre em gestão de TI, tecnologia de informação, pela Universidade Católica de Brasília e atualmente cursa um outro mestrado, esse em Computer Science pela Georgia Institute of Technology. Que bacana, Alexandre, muito obrigado. Xará do meu filho mais novo, então deve ser gente muito boa. Bem-vindo. Que isso, prazerzão estar aqui com você. Meio intimidado quando leio o currículo, assim, né? A gente fica meio intimidado, tem que estar à altura das palavras que foram ditas agora, né? Bacana, cara, mas é um cartão de visitas e basta uma breve conversa com você para ver a riqueza de coisas que a gente vai conversar. Vamos começar pela Solute. Conta Ótimo. para a gente o que a Solute faz, que valor ela entrega para o cliente e para a sociedade. É empolgante falar da Solute, né? É uma empresa. Eu estou na Solute há 4 anos, mas acompanho de forma próxima a história dela desde a sua fundação. A empresa vai fazer 15 anos agora, no início do ano, do próximo ano. Uma empresa feita dentro de casa, com muito esforço, muita dedicação de uma família e que vem crescendo vertiginosamente nos últimos anos. É uma Solute que é uma empresa que tem o seu principal mercado na certificação digital e hoje é a maior certificadora do país, né? Nós temos cerca de 40% do mercado de certificação. Saiu do zero e hoje já é a principal empresa de certificação digital no Brasil. E o valor que a gente entrega é uma comodidade enorme, principalmente para a comunidade de empresários desse país, que por uma exigência legal precisa assinar documentos todos os dias. Mais comum, nós estamos falando de notas fiscais e documentação contábil. E para quem lembra desse tempo, com certeza você lembra, eu lembro, a gente tinha que ter talões de notas fiscais com carbono e preencher na mão e guardar numa sala em pastas. E tudo isso acaba quando surge o certificado digital, permitindo que todos os empresários façam uma assinatura eletrônica de documentos. Documentos fiscais, documentos contábeis, e hoje essa tecnologia se espalha, permitindo que todos nós, durante as nossas relações e transações comerciais, possamos também usar a nossa identidade digital para realizar assinaturas e atos com valor legal no mundo, nas nossas relações. Então, a Solute, ela tem por missão facilitar os negócios para que nós possamos curtir mais a vida. E como é que nós facilitamos? Provendo identificação segura e utilização da sua identificação nos meios digitais. Aliás, eu tenho uma sorte na vida de não precisar ir muito a cartório, mas coincidentemente, há uma semana eu estive num cartório aqui em São Paulo por uma necessidade e me lembrei de muito jovem, aquele garoto inquieto e tal, de ter me irritado profundamente ao descobrir que no meu país alguém que nunca tinha me visto tinha que dizer que eu sou eu. Coisa meio estranha, né? É muito estranho. Então, eu fiquei muito irritado com isso e depois a gente vai entendendo que é muito maior e muito mais complicado do que isso, tanto para o lado da necessidade real, como da pura burocracia num país muito burocrático, que amarra tudo, etc. Isso, Eu estou exato. discorrendo aqui quase com uma tese para, na verdade, lhe perguntar uma coisa talvez bastante desafiante, mas muito simples. Explica para um leigo como é que funciona uma certificação digital. Eu estou aqui sentado na minha cadeira, estou na frente de um computador e para a lei ou para a garantia absoluta,
tem algo eletrônico que acontece que diz, Isso, olha, foi o Cláudio mesmo que assinou esse negócio, isso. o Alexandre pode confiar, tá? Exato. Explica para a gente, assim, do ponto de vista, talvez, digamos assim, técnico para leigos, né? Se é Tá, que é possível tá fazer isso. bom, eu entendo. Caramba, né? Vamos dividir esse assunto em duas metades. A identificação e a identidade digital, ou seja, a emissão de uma identidade digital e o uso dessa identidade digital. Para o uso, vamos pensar que eu vou usar a minha identidade para assinar coisas, assinar digitalmente coisas. Então, eu vou começar desse ponto. Assinar coisas. A assinatura, que a gente chama de documentos, apesar de nós chamarmos de assinatura, e nos lembra o que a gente faz com a caneta, uma assinatura digital não tem a ver com nenhuma imagem aplicada no documento. Até hoje em dia, se você assina documentos digitais, a gente ainda coloca essa imagem ali, de um rabisco qualquer, ou você pode desenhar, ou a gente gera para você, puramente psicológico, tá? Puramente psicológico. Aquele rabisco, aquela imagem não dá segurança nenhuma no documento, e a assinatura eletrônica não tem nada a ver com aquilo. A assinatura eletrônica é eu pegar uma que nós chamamos de chave, uma chave privada, né? E a chave entenda um grande número gerado no processo de identificação, que daqui a pouco nós vamos falar dele. Eu, Alexandre, tenho uma chave minha que só eu tenho guardada, ninguém tem acesso a ela. E existe uma outra, a outra metade, né? A outra metade dessa moeda, da minha chave, que a gente chama de chave pública. Então, eu, Alexandre, tenho dois numerosões grandões, que eu não preciso decorar, eu não preciso ver, ele está disponível para os meios eletrônicos. Eu tenho uma que é privada, que só eu tenho acesso a ela, e uma que é pública, que qualquer um pode ter acesso. Então, quando eu vou fazer uma assinatura, o que nós vamos fazer é uma conta matemática, que nós vamos pegar o documento que você está assinando, nós vamos gerar um número que identifica unicamente esse documento. Depois eu vou pegar a minha chave privada, vou fazer uma conta matemática com esse número e vou ter um terceiro número, certo? E depois qualquer pessoa pode pegar esse terceiro número, que a gente está chamando de assinatura eletrônica, e com a minha chave pública fazer uma conta de retorno. E com essa conta de retorno, eu vou conseguir saber duas coisas. Eu vou conseguir saber se o documento assinado foi ou não alterado, né? Então eu tenho a garantia da autenticidade do documento, e eu vou conseguir saber se foi aquela chave privada que assinou o documento. Ok? Tudo isso é resolvido por alguns algoritmos matemáticos muito bonitos de se estudar, mas que eu não vou entrar em detalhes dele aqui, mas quem tiver interesse de pesquisar o que a gente chama de algoritmo RSA, é muito bonito de se estudar, bem bacana mesmo. São até relativamente simples, e eles é que vão garantir isso, que o documento não foi alterado e que a chave privada que assinou aquele documento é a que é par dessa chave pública que eu usei. Ótimo. Então, eu já tenho metade do trabalho. Agora, a outra metade é saber se essa chave privada é de quem diz que é, se é do Alexandre. Aí a gente tem um trabalho de identificação. E a identificação, ela se baseia em legislação. Então, a legislação mais recente aqui no Brasil é a Lei 14.063, de 2020, que especifica 3 níveis de identidade. Essa lei é toda baseada também na EIDAS europeia, é uma lei que tem um conjunto legal muito bem feito, muito interessante. Então, nós temos 3 níveis de identidade, que é a identidade ou a assinatura a assinatura simples, a avançada e a qualificada. São 3 níveis de segurança que eu tenho. A assinatura simples é aquela que você faz com e-mail e senha, um login e senha. Né? É o tipo de identificação que você tem na sua conta de e-mail, do Gmail, por exemplo. Você foi lá, criou um endereço, digitou a senha e pronto. Né? Eu consigo dizer que aquela identidade eletrônica foi usada para assinar um documento. Agora, eu não tenho mais comprovações da pessoa física que gerou aquela identidade simples. Né? Então, é o nível mais prático de ser feito, porque eu faço rapidinho, mas a minha segurança é a mais baixa também.
Qualquer um pode criar um e-mail alexandre@gmail.com, não precisa nem chamar Alexandre, né? Não tem essa restrição. Depois eu tenho um nível mais de maior segurança, que a gente chama de identidade avançada. Na identidade avançada, ela é parecida com a que você faz quando você abre uma conta num banco digital. Você tem que fornecer algumas comprovações da sua identidade. Uma foto, a foto de um documento, a foto sua segurando o documento, talvez um comprovante de endereço. Aí ele vai mandar um código para o seu celular, você vai digitar para comprovar que aquele celular é seu. Enfim, você fornece um conjunto de coisas que diz que você é você. Qual conjunto de coisas? Não existe especificado. As partes é que vão decidir o que é suficiente e o que não é suficiente. Então, um banco exige foto com documento. O outro vai exigir foto com documento, comprovante de endereço. E consulta no Serasa. Né? Então, as partes vão chegar num acordo para fazer esse vínculo da sua identidade no mundo digital com a pessoa física. Né? Aí, usado. E o nível mais alto é o que nós chamamos de identidade ou assinatura qualificada. E aí é importante dizer que nós cruzamos uma linha importante. Até agora, caso houvesse uma disputa jurídica de um documento assinado eletronicamente com uma assinatura simples ou avançada, cabe à parte que está reclamando comprovar a identidade. Então, você pode dizer que eu assinei um documento e eu dizer que não fui eu. Você é que tem que provar se fui eu ou não, ok? Quando a gente fala de assinatura qualificada, nós temos uma inversão do ônus da prova. Então, como eu estou trabalhando com o nível mais alto de segurança, se eu assinar algo com assinatura qualificada e você disser que não fui eu é que tenho que provar. Aliás, eu é que tenho que dizer que não fui eu, caso eu conteste essa assinatura. Né? A assinatura qualificada é sinônimo de certificado digital. E aí, o processo de identificação é um processo mais robusto. A diferença não está na tecnologia utilizada. A tecnologia da assinatura avançada e qualificada é basicamente a mesma. A diferença está nos métodos de comprovação dessa identidade. Aqui no Brasil, existe um corpo legal definido pela ICP, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil. Tem um corpo de documentos legais que diz como que o processo de identificação deve ser realizado. E ele deve ser realizado em empresas chamadas autoridades certificadoras, através dos seus balcões de atendimento, chamados autoridades de registro, por profissionais habilitados para esse processo. Então, você vai numa loja da Solute, uma loja da nossa rede parceira, ou faz uma videoconferência, e nós temos todo um processo de identificação de que você é você. Nós somos auditados por isso, nós temos que seguir normas rígidas da nossa infraestrutura de computadores, elas têm que ficar dentro de salas cofre, nós temos procedimentos bem complexos para isso, somos auditados todos os anos. Então, quando a gente verifica a sua identidade, a gente emite para você um certificado digital. O certificado digital é uma identidade eletrônica da mais alta categoria de segurança. Então, com essa identidade, você vai fazer aquela outra metade que nós já falamos, que são assinaturas de documentos. Todo empresário, quando emite uma nota fiscal com o certificado digital da sua empresa, o que acontece é uma assinatura eletrônica da nota fiscal emitida com o certificado de pessoa jurídica emitido pelo dono da empresa, pelo sócio da empresa. Né? É isso. Olha, esse trecho aqui é uma aula. Eu vou... a minha ideia é não publicar o vídeo e usar isso e vender. Você quer uma aula de certificado? Aqui está o trecho aqui do Alexandre. Bacana, cara. Eu acho que você fez, dentre outras coisas, você falou aí no meio algo que eu disse, esse aí é dos meus. Eu vejo muita beleza no jogo de xadrez, por exemplo. Eu sou um jogador de quinta categoria, mas você disse, olha,
essa teoria, todo esse arcabouço teórico é muito bonito. Eu sou da sua linha, eu vejo beleza, muita beleza nessas coisas, que tem uma engenhosidade humana que é engraçado, né? Porque socialmente se estabeleceu de que números são coisas frias. Ao contrário, eu acho que talvez uma das coisas mais humanas, nenhum outro bicho é capaz de... E resolvem problemas enormes. Entrando um pouco nessa conversa, a gente teve... O primeiro artefato criptográfico que se tem conhecimento é um bastão que data de 3.000 anos antes de Cristo. É um bastão multifacetado, onde se enrolava uma faixa de couro e você escrevia uma mensagem em uma das faces e letras aleatórias nas outras. Então você precisava do bastão para saber qual era a face que você tinha que ler a mensagem. É o primeiro artigo criptográfico que conhecemos. Até os anos 60, ou seja, de 3.000 a.C. até os anos 60, só existia um tipo de criptografia, que é a criptografia de chaves simples, né? Então, eu tenho uma chave, eu criptografo uma mensagem e eu tenho que te mandar a mensagem criptografada e também a chave. E isso é um problema, porque a chave pode ser interceptada, né? Então, se você assiste o filme que fala lá da... do Turing, né? Da decodificação dos ingleses, né? Um negócio espetacular. Me fugiu o nome do filme. Me fugiu o nome do filme agora. Ele vai falar da máquina de Turing. A máquina de Turing é uma máquina espetacular. A máquina, na verdade, a Enigma alemã era uma máquina espetacular que fazia esse tipo de cifra. Mas ainda assim, tanto os submarinos quanto os quartéis-generais tinham um livrinho com as senhas que trocavam todo dia, né? Então, a máquina era maravilhosa, mas a senha, a semente inicial tinha que ir. Nos anos 60, esses caras inventaram o algoritmo chamado RSA e criaram o par de chaves, a chave pública e privada. Então, a partir desse momento, tudo mudou. A internet, nós estamos aqui conversando pela internet, o nosso browser tem um cadeadinho que nós estamos, nesse momento, fazendo uma troca de mensagens criptografadas que começaram com esse algoritmo RSA. Né? E eles mudaram todo o jogo. Agora eu tenho uma chave privada e uma pública que qualquer um pode usar. Espetacular, olha aí, um pouco também da história, né? E se você vê esse algoritmo, é matemática de primeiro grau. É exponenciação, divisão, construir ele é o problema. Mas usar ele, matemática de números primos e matemática básica. Espetacular. É muito bonito. Eu tive a curiosidade de ver aqui, enquanto você falava, o jogo da imitação. Jogo da imitação. Mas olha, a realidade é digitalização das empresas, digitalização da sociedade como um todo, né? A pessoa mais leiga, mais, digamos assim, simples, enfim, ordinary people, né? Como se diz em inglês, pessoas simples como nós, né? Eu, você, nós usamos muita tecnologia sem saber, né? Estamos mergulhados no mundo da digitalização. E aí surgem empresas como a Solute para dar essa solução. Então, a minha questão é que você explorasse um pouco essa questão da digitalização das empresas, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade. Como é que a Solute endereça o seu produto? É uma assinatura? O cara compra um pacote? Vocês vão lá e instalam fisicamente algo nas máquinas? Como funciona a parte de comercialização, né, do valor que você entrega? Comenta para a gente aí esse par de coisas, né? Digitalização das empresas e a própria atuação comercial da Solute, para a gente explicar para o público como compra, como funciona, quanto gasta, esse tipo de coisa. Não valores exatamente, mas a lógica do negócio. Entendi. Existe uma pergunta que fazia sentido há alguns anos e que não faz sentido hoje, que é: quanto tempo você passa na internet? Uma pergunta que não faz sentido hoje. É a mesma coisa de perguntar quanto tempo eu passo com luz acesa, né? Tá na nossa vida. Então, ser digital é algo que todos nós já somos. As pessoas perdem dinheiro porque caem golpes no WhatsApp do celular delas, né? Então, a nossa vida já é uma vida que existe no mundo digital. É uma realidade que
nós temos que aprender a lidar com ela cada vez mais. Desde esse tema que eu trouxe, que não é exatamente o tema que a gente vai falar, da minha segurança pessoal dos meus dispositivos, até a segurança dos atos jurídicos que eu faço todos os dias, né? A Solute, ela atua nessa área nas duas pernas que eu falei, na emissão de identidades e no uso dessas identidades. Na emissão de identidade, nós emitimos certificados digitais. Você adquire nosso produto, normalmente as pessoas chegam na empresa endereçadas pelos contadores delas. Então, há uma motivação, quando você tem uma empresa, de que você tenha um certificado digital. E, normalmente, o contador já vai indicar, já tem até um avanço comercial, ele já te dá um voucher para você emitir um certificado digital, pode te dar um link e você cai, de alguma maneira, nos nossos sites. Você pode entrar no solute.com.br e no nosso e-commerce comprar um certificado digital também. E partir para o processo de emissão. O processo de emissão foi revolucionado nos últimos 2 anos. Se essa conversa fosse em 2019, eu ia falar, aí você compra e aí você vai numa loja nossa. Isso não é necessário mais. Hoje você compra e no checkout você já clica no botão e já entra numa videoconferência dessa aqui, já faz o seu processo de identificação e já emite o seu certificado digital no celular. Né? Você não precisa nem ter mais arquivo, token. O nosso certificado hoje já está na nuvem e você já faz todo esse processo de uma sentada só. Adquire, identifica e emite no seu celular e já pode começar a usar. Na área do uso do certificado, nós temos vários tipos de produtos para mercados diferentes que vão trabalhar com diferentes tipos de assinaturas. Nós temos o produto de uso geral, que é o Assine Online, você pode ir no assine.online, que qualquer um de nós pode subir documentos, mandar para outras pessoas, assinar, pedir assinaturas, fazer um fluxo, workflow de assinaturas entre várias pessoas. Podem ser assinaturas simples, pode ser assinatura qualificada. Então, é o nosso motor, o nosso produto de assinatura de uso geral. Temos produtos focados no universo hospitalar, aí são produtos mais complexos, que exigem uma instalação lá dentro da infraestrutura do hospital, onde os médicos e os profissionais dos hospitais vão fazer guias de internação, guias de solicitação de medicamentos, integradas ao sistema do hospital, e eles assinam tudo isso também digitalmente. Temos um produto que bombou durante a pandemia, que é o Doutor Prescreve, que é o nosso produto para médicos fazerem prescrições eletrônicas. Porque começamos a fazer consultas médicas e os médicos não sabiam o que fazer. No começo da pandemia, teve médico contratando motoboy para levar a receita em papel. E aí nós vimos a necessidade desse mercado e criamos rapidamente um produto para os médicos fazerem o receituário e assinarem digitalmente. Temos produtos para o mercado financeiro. Né? Hoje todo mundo está falando do Open Bank. A Solute é uma grande fornecedora de identificação para que as entidades financeiras conversem entre si. Né? Então, também fornecemos certificados e produtos de identificação para eles. Então, é isso. Cada nicho tem o seu approach, tem a sua venda. O mais geral, que é o certificado digital, nosso produto mais vendido é o produto para empresas, para PJ, e nós conversamos com os contadores indicam os clientes para nós. E hoje em dia ninguém precisa ir mais numa loja. Se quiser ir numa loja, será muito bem tratado. Tem café, tem funcionários ar-condicionado. Aqui em Goiânia, eu estou em Goiânia, ar-condicionado vale ouro, e tem funcionários educados para te atender, mas não é mais necessário. A videoconferência tem sido hoje nosso principal modal de emissão de certificados. Que espetáculo. Alexandre, você nos deu uma noção do oceano em que estamos mergulhados e de necessidade absoluta dessas validações das transações, né? Estamos todos nesse mundo. Aliás, essa semana eu tive um encontro fortuito com um grande amigo, ele é psicólogo, e está morando no interior de São Paulo. Eu disse, você vem aqui atender seus pacientes? Ele disse, é engraçado, eu venho a São Paulo e os pacientes dizem, não, mesmo assim eu prefiro ficar em casa, porque é uma cidade em que esse tempo de deslocamento é muito relevante e as pessoas já se sentem
digamos, naturais, mesmo para uma sessão de psicoterapia. Quer dizer, imagine a necessidade de validações de transações para todo tipo de relações que nós temos. Para a gente dar uma arrematada aqui, uma curiosidade, né? Pô, você é um CIO, para quem não é desse mundo, o CIO é o Chief Information Officer, ou seja, é o responsável, o executivo, o diretor, o chefe, o líder da parte de tecnologia de informação de uma empresa que tem, historicamente, há muitas décadas, um papel muito relevante de alto nível da alta direção das organizações. Dito isso, para esclarecer o público, você tem um super desafio, como todos os CIOs hoje, em bancos é um assunto crítico, de dizer o seguinte, ó, não tem ninguém invadindo aqui o meu computador. Aliás, nós, em computadores domésticos, temos que comprar antivírus, anti-spy, antes não sei o que lá, um monte de coisa. Ficamos aborrecidos de pagar aqueles R$50 e tal. Né? Como é essa vida hoje, Alexandre, talvez de forma mais crítica ainda, pelo tipo de trabalho que você faz? Eu acho que as bases de dados de vocês valem ouro, né? A vida de todo mundo, né? As assinaturas, é o cartório, né? Um imenso cartório. Conta pra gente aí essa lead, essa batalha de vocês com o público interno. Olha a pergunta, o público interno da empresa que fica chateado porque não pode ir no Facebook, não sei o quê, não pode subir para o YouTube. E esse jogo de gato e rato, de proteção, pitches, enfim, é um inferno. É isso aí que me tira o mundo, né, cara? Conta pra gente aí esse pequeno inferninho de vocês. É isso que me tira o sono. Esses dias a gente teve a grande invasão lá da Record, né? E alguns canais de comunicação me chamaram. Olha, a gente quer que você dê uma entrevista e comente a invasão da Record. Aí eu falei, negativo. Não vou falar. Vai que os hackers que invadiram lá assistem a entrevista e falam, e a Solute, né? Que empresa é essa que eu nunca ouvi falar? Dito isso, e isso é um risco alto que nós lidamos com ele, nós atacamos esse risco, né? Então, todos os nossos bancos de dados e tudo que é importante para o nosso negócio fica dentro de um perímetro de segurança muito rígido, muito rígido. No nosso caso, nós temos obrigação legal de termos os nossos próprios computadores, eles ficam fechados dentro de um grande data center, nós temos no Rio e em São Paulo. Dentro desse data center, nós temos uma sala cofre que só é acessada por algumas pessoas, então, fisicamente, a segurança é muito grande. Logicamente, a segurança também é muito grande. Até nós, da empresa, temos dificuldade de acessar os dados comerciais, porque eles ficam dentro de camadas de segurança e não podem ser expostos. Então, nós temos hoje profissionais, pessoas preocupadas que vivem isso, desde a parte de governança, LGPD, até a parte de técnicos mesmo que trabalham com os nossos sistemas, eles respiram esse problema. Então, todos os dias eles estão ali, mantendo as nossas barreiras tecnológicas, garantindo que nossos backups estejam separados, para a gente não correr risco de ter tudo criptografado, né? Os nossos próprios funcionários têm acessos bem restritos a essas camadas, para evitar que ocorram invasões, né? Normalmente as invasões começam por computadores da empresa, de funcionários mesmo. Então, a gente investe tempo, dinheiro, profissionais, tecnologia, para nos proteger dessas invasões, né? E o vazamento de dados e a invasão do ransomware, né? Que é a criptografia dos dados e o sequestro dos dados, né? Mas é uma preocupação grande, sim, tá? Incrível, né? Porque a origem digamos, dos CIOs, os nossos avós, eu não sou CIO, mas fui durante muito tempo profissional da área, os nossos avós ou bisavós, eles estavam preocupados em processar a informação, né? Por isso chama processamento de dados, ou dar salvaguarda à base de dados e tal, mas não era visível que parte importante do trabalho fosse quase que de guardião, de segurança mesmo, né? Como isso hoje é destacado
Alexandre, um privilégio conversar com você e a Solute. Você realmente trouxe uma aula para a gente do que é certificação Obrigado. e da necessidade natural que nós vivemos isso no mundo de hoje, né? Teve alguma coisa que eu não lhe perguntei que você gostaria de falar da Solute, ou enfim, algumas Não, ideias? assim, eu acho que é um prazer poder falar da empresa, do mercado. É uma empresa que eu, como eu falei, estou há 4 anos e pouco, quase 5 anos. É empolgante trabalhar lá dentro. Temos uma cultura muito bacana, uma energia muito boa, uma moral muito boa lá dentro, né? Então, é uma empresa que tem crescido, conquistado mercado por causa dos seus valores internos. A gente exerce isso todos os dias, né? É muito empolgante trabalhar com essa tecnologia e nessa empresa. Muito bacana. Muito legal. Alexandre, um grande abraço para você, portas abertas aqui no Alfa para a Solute, para você também. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, Cláudio. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Alexandre Torres, que é CIO da Solute, uma empresa especializada em certificação digital. Então você já sabe, nos acompanhe nos nossos canais do Spotify, no YouTube, dê o seu like se você curtiu a entrevista e até o próximo programa.